Olá, boa noite. Babá é presa suspeita da morte de uma criança de 2 anos em Paulista. O menino chegou à UPA com quadro de engasgo. Em Jaboatão, bebê de 8 meses é assassinado com um tiro na cabeça durante a emboscada. O pai dele foi baleado, mas sobreviveu. Ministério Público denuncia delegado que atirou em ambulante em Noronha. Luiz Alberto Braga vai responder por tentativa de homicídio. Protesto de carroceiros trava o trânsito do Recife. Eles atearam fogo em pneus para interditar vias importantes da cidade. E o debate sobre o carregamento de carros elétricos em prédios do Recife. Faltam espaço e regulamentação. Uma mulher foi presa em Paulista suspeita de maus tratos e da morte de um menino de 2 anos. Ela era a babá da criança. Na UPA Geraldo Pinho Alves, que fica em Jardim Paulista, na cidade de Paulista, ninguém gravou entrevista sobre o caso. A direção da unidade de pronto atendimento lamentou a morte do menino e disse que ele recebeu os cuidados médicos necessários, incluindo intubação e reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu. O portal G1 teve acesso ao boletim de ocorrência. O documento mostra que o óbito de Simon Siqueira de Oliveira, de 2 anos, foi registrado como morte a esclarecer. O documento informa ainda que ele teria sido levado para a UPA na última sexta-feira por causa de um engasgo com uma maçã e teria morrido às 10h13 da noite. A causa da morte foi registrada como insuficiência respiratória e tromboembolismo pulmonar, que é quando uma artéria do pulmão é obstruída por um coágulo sanguíneo. Hoje, o caso ganhou um novo elemento. A Polícia Civil de Pernambuco informou que prendeu em flagrante uma mulher de 53 anos suspeita da morte da criança. De acordo com a Polícia Civil, o laudo pericial do IML apontou lesão corporal seguida de morte. As investigações continuam sob o comando da 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios. O corpo de Simon Siqueira de Oliveira foi enterrado hoje, no fim da manhã, no cemitério Campo Santo São José, em Paulista. Hoje à tarde, a Justiça converteu a prisão em flagrante da babá Mônica Vilar da Silva em prisão preventiva e determinou que ela fosse encaminhada para a colônia penal feminina do Recife. O advogado de defesa dela, Alisson Mateus de Araújo, disse que está se inteirando do caso para falar depois com a imprensa. Em Jaboatão dos Guararapes, um bebê de 8 meses morreu após o carro onde ele estava sofrer uma emboscada. O crime foi ontem à noite, na rua Valdemir da Cunha Antunes, em Jardim Piedade. Mãe, pai e filho tinham saído do shopping Guararapes quando o veículo foi parado por criminosos que estavam encapuzados. Segundo testemunhas, eles teriam se identificado à família como policiais e depois atiraram. O bebê, identificado como Rian Rufino Andrade, foi atingido por tiros, chegou a ser levado à UPA de Barra de Jangada, mas não resistiu aos ferimentos. O pai dele, identificado como Romário Andrade Gonçalves da Luz, de 30 anos, foi baleado nos ombros e também no braço direito. Ele também foi atendido na UPA e está fora de perigo. A mãe que dirigiu o carro não foi atingida. Os atiradores fugiram depois do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, investiga o caso. O Ministério Público denunciou por tentativa de homicídio o delegado que atirou em um ambulante em Fernando de Noronha. Os detalhes estão no G1 e você confere pelo QR Code que aparece aqui na tela. O caso agora está com o Tribunal de Justiça. A denúncia do MP foi encaminhada à Justiça ontem. O Ministério Público teve entendimento diferente da investigação da Polícia Civil. O inquérito policial indiciou o delegado Luiz Alberto Braga pelo crime de lesão corporal gravíssima, pelo tiro disparado contra o ambulante Emanuel Apori, de 26 anos. O promotor Fernando Matos analisou os documentos e denunciou o delegado por tentativa de homicídio, que prevê pena que varia de 6 a 20 anos de prisão. A briga aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios. O delegado estava com uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes.
Uma câmera de segurança mostra Emanuel sendo abordado pelo delegado. Ele leva um tapa e parte para cima do policial, que atira. O rapaz tenta fugir desesperado, mas não tem forças em uma das pernas, que está ferida. Emanuel recebeu atendimento no Hospital São Lucas, em Noronha, e foi transferido de avião para o Hospital da Restauração. Ele passou por cirurgia, teve a perna amputada e foi transferido para o Hospital Alfa, em Boa Viagem. O ambulante teve alta e segue a recuperação fora do hospital. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Noronha a serviço, tirando férias do titular. Ele também responde a processo administrativo disciplinar especial na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social e está afastado das funções por 120 dias. O advogado do ambulante, Emanuel Apori, disse que a denúncia foi embasada em um farto conjunto de provas e de pedidos cautelares, incluindo o afastamento do cargo de delegado, e afirmou que ninguém está acima da lei. A defesa do delegado Luiz Alberto Braga classificou a decisão do Ministério Público como absurda e disse que o promotor responsável pelo caso teve uma visão distorcida por causa da opinião pública. E um navio de carga que estava a caminho de Fernando de Noronha naufragou ontem. O G1 acompanha essa história e você pode também conferir os detalhes apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Na foto que você vai acompanhar, você confere a tripulação do navio Harmonia. Segundo a Marinha, os 8 tripulantes foram resgatados por um navio mercante que navegava perto de onde ocorreu o acidente. O navio de carga é esse que aparece na imagem. Ele saiu do Recife no sábado com destino a Noronha, mas naufragou um dia depois na costa do Rio Grande do Norte, a 90 quilômetros de Tibau do Sul. A Marinha informou que abriu um inquérito e que a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte vai investigar o que provocou o naufrágio. Na zona norte do Recife, um carro pegou fogo hoje de madrugada. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção e o veículo bateu num poste na estrada do Arraial, pouco depois da Rua da Harmonia e da Igreja do Bom Jesus do Arraial. O poste caiu minutos depois da batida. Os moradores ajudaram a tirar o motorista do carro, os bombeiros foram acionados e mandaram um carro de combate a incêndio e um de resgate. A destruição chamou a atenção nas primeiras horas da manhã de hoje. A vítima, um jovem de 19 anos, foi levada para o Hospital da Restauração. Como o nome não foi divulgado, nós não conseguimos atualizar o estado de saúde. Carroceiros do Recife se manifestaram contra uma lei municipal que proíbe a circulação de veículos com tração animal. Eles fizeram um protesto que parou vários locais da cidade. Estas imagens feitas com drone mostram o bloqueio na Avenida Agamenon Magalhães, perto do viaduto da Avenida Norte. Motoristas seguiram pela contramão da pista local. O Globocop registrou a extensão do congestionamento. Começou perto do Centro de Convenções e passou do viaduto da Avenida Norte. Entre os bairros da Encruzilhada e do Espinheiro, os manifestantes bloquearam a Avenida Norte e a Avenida João de Barros. Transporte público, carros particulares, todo mundo ficou parado no trânsito. Muita gente seguiu a pé. No local, havia carroças e cavalos na rua. No bairro de Jardim São Paulo, a BR-101 também foi interditada. Sentido Ceasa, sentido Paulista, passa ninguém. Protesto aqui dos carroceiros. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a manifestação. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo. Também no Recife, a Avenida Abdias de Carvalho ficou interditada em 2 pontos no sentido BR-232. Manifestantes usaram carroças para fazer os bloqueios. No bairro de Areias, na Zona Oeste, o protesto se concentrou na Avenida Recife. A lei que proíbe os veículos de tração animal, ela foi aprovada em 2013. E agora, a Prefeitura do Recife iniciou um cadastro dos animais e das carroças. E de forma gradual, vai retirar esses veículos de circulação das ruas aqui da capital pernambucana. O prazo final será janeiro de 2026. O secretário de Ordem Pública e Segurança, Alexandre Rebelo, disse que a Prefeitura do Recife vai oferecer uma linha de crédito para os carroceiros e treinamento para eles trabalharem sem as carroças
de tração animal. Nós vamos passar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei onde vai prever a indenização desses carroceiros, ou seja, eles vão receber um valor pelos seus cavalos, um valor pelas suas carroças e, consequentemente, logo depois, um curso de formação para cada um deles, para que a gente possa requalificá-lo para o mercado de trabalho. Além do curso de formação, também um crédito específico, crédito popular, para ele possa começar novamente a vida e abrir um espaço, seja na limpeza pública, seja na área de reciclagem, para que esse profissional não fique desamparado. Esses animais, uma vez recolhidos, vão para o CVA para sofrer um atendimento da parte veterinária para ver a situação de saúde desses animais, e os que estiverem bem serão remetidos para o interior do estado, para fazendas. E no início do ano que vem a gente entrar com essa parte mesmo de proibição total. A situação dos carroceiros do Recife foi tema de uma audiência pública hoje à tarde na Câmara de Vereadores. Representantes dos carroceiros e ativistas dos direitos dos animais participaram da discussão sobre os impactos sociais e ambientais na cidade. A iniciativa foi do vereador Rodrigo Coutinho, do Republicanos. Um relatório vai ser elaborado com base no debate de hoje e, em seguida, será encaminhado a comissões internas da Câmara de Vereadores. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus benefícios já podem retornar às agências dos Correios para consultar o resultado das contestações. O repórter Mário Carvalho explica melhor para a gente. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Essa é mais uma etapa para corrigir, os descontos indevidos nos benefícios. Eu estou aqui com o Ricardo Santos, que é superintendente dos Correios em Pernambuco. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, todo mundo que fez a contestação precisa procurar uma agência nesse momento? Boa noite, obrigado por nos receber. Boa noite, Mário, boa noite, Márcio. Todos os aposentados e pensionistas que consultaram as agências precisam comparecer na agência dos Correios para consultar o seu pedido, ou através da Central de Atendimento 135 ou pelo meu INSS. Ou seja, tem essas opções digitais, então, mas quem não tiver muita afinidade, então, com o celular, com o aplicativo, pode, então, procurar os Correios para ver esse resultado. Isso, qualquer agência dos Correios está prontamente para o atendimento aos pensionistas aposentados em Pernambuco. Quem dá entrada nessa contestação, ela tem quanto tempo para ter esse retorno? O retorno ao pedido são 15 dias úteis, né? Iniciou o atendimento pelo meu aplicativo, meu INSS, e pela Central de Atendimento no dia 14 de maio, são 15 dias úteis. Nesse momento que ele dá entrada, de verificar o resultado, tem que levar algum documento, ainda tem que levar alguma coisa? Isso, ele tem um protocolo e leva o documento em mãos, que tem essa identificação. Ele precisa ir na mesma agência que ele deu entrada na contestação ou pode ser qualquer uma agência? Não, qualquer agência dos Correios, ele lá pode prontamente solicitar a sua consulta, o seu pedido, e o Correio está prontamente para atendê-lo. Qual é o horário de funcionamento? Geralmente, as agências dos Correios funcionam de 8 às 17, em todo o Pernambuco. Ainda é possível a pessoa procurar, a pessoa que tem uma contestação, está em dúvida se teve de fato, ou tem certeza que houve um desconto indevido, ainda dá tempo da pessoa começar do zero esse protocolo? Pode ir nos Correios ainda para procurar? Pode sim. Pode dar tempo ainda a solicitar a consulta, fazer o pedido sobre a questão do ressarcimento. Quantas agências estão nessa demanda hoje? Atualmente, em Pernambuco, temos 162 agências de pronto atendimento aos aposentados e pensionistas em Pernambuco. Perfeito. Então, é mais um amparo nessas pessoas que estão aí com os descontos indevidos, Pode procurar a agência tanto para dar entrada quanto para verificar em que momento está, para ter esse retorno. É isso. Temos todas as agências dos Correios, são 162 agências para o ponto atendimento. É só aguardar aqueles 15 dias úteis e você ir lá consultar o seu pedido que foi solicitado. Superintendente, obrigado por nos receber, pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado, Mário. E começou a funcionar hoje o Pix automático. A gente mostrou semana passada quando o Banco Central anunciou essa nova modalidade de transação. Agora, apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, você vai para uma reportagem do G1 e confere todas as regras. O Pix automático é uma alternativa ao débito automático e facilita o pagamento daquelas contas que são recorrentes, como energia, água, mensalidade escolar, taxa de condomínio e assinaturas. Na reportagem do G1 você entende como fazer e também como receber o Pix automático. Um evento no Recife homenageou mulheres eleitas para cargos políticos nas últimas eleições. A cerimônia foi realizada pelo Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, que tem o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino em diversas áreas.
O evento foi na sede do Sebrae Pernambuco e homenageou as prefeitas eleitas no estado na última eleição, além das vereadoras integrantes do grupo. O objetivo nosso é exatamente estimular, preparar as mulheres para que elas se sintam fortes, elas se sintam capazes de realmente mostrar o seu valor nos determinados cargos, principalmente na política. A prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino, participou do encontro e falou da importância de uma premiação que valoriza a presença feminina na política. Estou muito feliz representando mulheres que estão em espaço de poder, ou liderando pessoas, como prefeita, né? E tem uma vice-prefeita também, tem um time de secretárias mulheres também, a maior parte do nosso time é feminino. E ter essa visibilidade, ter esse momento de destacar os nossos trabalhos é muito importante, é relevante, né? O evento contou com a apresentação da cantora Nena Queiroga. O terceiro troféu Brites de Albuquerque faz parte do projeto nacional Pula para 50% e tem um significado que vem de longe. É uma homenagem a quem foi considerada a primeira mulher a exercer autoridade política no Brasil colonial. Mas os números apontam que elas ainda são minoria nos cargos do Executivo e Legislativo Municipal em Pernambuco. No ano passado, os eleitores pernambucanos elegeram 30 mulheres para o cargo de prefeita. Essa taxa representa 16% nos cargos executivos municipais em Pernambuco. Essa taxa de representatividade é a mesma no Legislativo Municipal. São 351 vereadoras em Pernambuco. Ana Paula Bezerra é a única vereadora de Vitória de Santo Antão e tem a expectativa de que o número aumente nas próximas eleições. Poder levar políticas públicas com um olhar diferenciado, né? Porque a mulher tem um olhar diferente, não que o homem não seja importante, mas eu acredito que os dois juntos, na mesma quantidade, vai dar um resultado bem bacana. Luísa Neri é vereadora de Glória do Goitá. Veio para ser homenageada e incentivar outras mulheres. Eu quero ver mulheres como presidente do Senado, como presidente da Câmara dos Deputados, como prefeitas e mais governadoras. Hoje somos a maioria no voto, mas não somos a maioria em todos os outros setores. Mirela Almeida, prefeita de Olinda, também participou do evento e falou da necessidade de mais mulheres na política. Não apenas de ter mais mulheres na política, mas, sobretudo, fortalecer as políticas públicas para todas nós, para que, no final das contas, mulheres, meninas, adolescentes possam ser cuidadas, possam ser vislumbradas pelo poder público, pelo potencial de todas elas e, sobretudo, pelo cuidado e acolhimento. O NE2 agora está no Instagram. Nosso perfil é o @ne2.globo. É mais um canal para a gente se comunicar, se aproximar. Você vai encontrar bastidores, notícias e também sugerir pautas. Então vamos seguir? Vou repetir aqui, @ne2.globo. A gente espera por lá também. E logo depois do intervalo, novo sistema monitora em tempo real o nível da água nos rios e nas áreas de risco de Olinda. E a preocupação de ambientalistas com a liberação da exploração de petróleo numa área perto de Fernando de Noronha. O NE2 volta em instantes. Donos de carros elétricos no Recife têm encontrado dificuldade para carregar os veículos nos prédios onde moram. Caju é morador deste condomínio com 60 apartamentos em Boa Viagem. Ele aposta no carro elétrico como meio de transporte, mas não tem um carregador para o veículo no prédio e nem pode instalar um próprio. Acho que a grande dificuldade hoje em dia é nós conseguirmos aprovar uma lei que nos dê tranquilidade, tanto os moradores poderem ter os seus pontos de carregamento, quanto os síndicos ter tranquilidade de executar com segurança. De acordo com a síndica, o condomínio tem 5 carregadores particulares e atingiu o limite de carga elétrica. Agora ela tenta encontrar uma solução, já que outros moradores também precisam do equipamento. A ideia é propor duas situações para os nossos condôminos. Ou uma vaga rotativa, coletiva, aí a gente carregaria um carregador nessa vaga rotativa e garantiria segurança predial, ou faria a adoção de um sistema de carregadores inteligentes, onde eles ficam automaticamente conectados ao mesmo sistema e aí, quando a carga chega no limite de segurança, esses disjuntores desses carregadores
carregadores elétricos, eles ou desarmam ou eles reduzem a velocidade de carga. A Neo Energia explica que cada prédio tem uma carga elétrica definida. Se esse limite for ultrapassado, é preciso fazer um projeto solicitando que a concessionária aumente o fornecimento. Em cima desse projeto, a gente vai fazer toda a análise para poder suprir essa necessidade do condomínio. Avaliar se será necessário fazer um reforço na nossa rede de distribuição na rua e também avaliar quais alterações necessitarão ser realizadas nas instalações internas para poder suportar esse incremento de carga. Aqui em Pernambuco ainda não existe uma regulamentação específica para a instalação desses equipamentos em condomínios. Sem normas estaduais, a falta de direcionamento é um dos principais desafios. João gerencia quase 300 condomínios em Pernambuco e na Paraíba e também enfrenta dificuldades quanto à instalação de carregadores elétricos. O grande problema aí é a falta de informação, tanto para os síndicos como para os condôminos. Você, antes de fazer a aquisição de um carro elétrico, primeiro você tem que identificar se seu condomínio tem condições de atender aquela necessidade. E para o síndico, ele não pode simplesmente receber essa demanda do condômino, de 1, de 2, 3, e liberar para que o condômino faça essas instalações, antes de seguir as normativas técnicas. Para instalar um novo carregador no condomínio, é preciso aprovação em assembleia. Depois, um engenheiro eletricista é contratado para avaliar a estrutura do prédio. Este profissional emite uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que garante que a instalação vai ser feita com segurança e que o Departamento de Engenharia pode executar o projeto. Tem o orçamento que é feito, tem um estudo técnico que é feito e tem a proposta a ser realizada e depende, claro, do aceite do condomínio, do morador, especificamente para poder seguir de fato para a execução, né? A Câmara de Vereadores do Recife tem um projeto de lei para regulamentar a instalação dos pontos de carregamento em shoppings e edifícios residenciais e comerciais. O texto está aguardando emendas desde que foi lido no plenário em março deste ano. A Assembleia Legislativa do Estado também discute o tema em duas propostas, uma do ano passado e outra deste ano. As duas estão na Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Começa a funcionar em Olinda, a partir de amanhã, um sistema de monitoramento inteligente que acompanha em tempo real o nível da água em rios e em áreas de risco. Quem explica os detalhes ao vivo é o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Márcio. Boa noite a você também. Boa noite a todos. O sistema que vai fazer esse monitoramento, o equipamento, na verdade, é esse daqui. Ele foi desenvolvido pela startup iAlagou, que venceu um edital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado. Então, a cada 5 minutos, esse equipamento envia atualizações para a equipe técnica da Defesa Civil e, se precisar tomar alguma decisão de última hora, a Defesa Civil toma baseado nessas informações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação em que o equipamento já está funcionando. É no canal do Tacaruna, ele está informando aqui que o nível do rio agora está em 2,6 metros. Isso, segundo o pessoal aqui da Defesa Civil, é normal para este canal do Tacaruna. A partir de amanhã, outros 10 sensores como esse passam a ser instalados aqui na cidade. É por isso que eu convido para conversar com a gente ao vivo o Coronel Carlos Dalbuquerque, da Defesa Civil. Coronel, boa noite. Quais são os pontos principais aqui que vão receber esses sensores? Bem-vindo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Na verdade, a gente está desenvolvendo esse ponto em 10 locais diferentes, mas a gente está estrategicamente colocando os 3 de maiores incidência, que é exatamente lá na Presidente Kennedy, nos Butrins e em Caixa d'Água. Então, esses 3, inicialmente, a gente vai implantar. A gente vai ter uma necessidade de desenvolver outros sistemas ainda, mas é aquela história, né? A gente tem que começar por algum que a gente possa ter esse relacionamento, esse funcionamento. E o que é que tem de importante? É como isso vai chegar para a comunidade, né? Que é isso que a gente está falando. É um sistema semelhante ao alerta celular, certo? Então, assim que a gente definir as cotas de alagamento que a gente está falando, vai ser startado um sinal sonoro da mesma forma, alertando a comunidade para quê? Para que ele saia do local de risco, vá para local seguro, para que a gente possa garantir a preservação da vida, que é o que mais interessa a gente. Vai ser semelhante a esse alerta que teve no fim de semana da Defesa Civil, com aquele barulho? Sim, ele é um alerta teste, né? Aquele ali foi um alerta teste. Então, a sistemática é a mesma que a gente vai implantar. A gente está desenvolvendo essas tecnologias, tudinho, e o produto fim vai ser daquele mesmo sentido.
Tá certo, Coronel. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Então é isso, usando aí a tecnologia, né, Márcio, para avisar a população em caso de risco. Vou devolver com você aí no estúdio. A gente espera que a tecnologia seja uma aliada para os moradores de Olinda. E moradores de Fernando de Noronha e ambientalistas estão preocupados com a liberação da exploração de petróleo e gás em uma área próxima ao arquipélago. A mensagem na Praia Cacimba do Padre é um pedido de ajuda. O objetivo desse movimento é informar o maior número de pessoas possível. Parte dos blocos de petróleo que vão a leilão fica na região conhecida como Bacia Potiguar. A área abrange o arquipélago de Fernando de Noronha, a Reserva Biológica Atol das Rocas, reconhecidos em 2001 como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, e vários montes vulcânicos, formados há milhões de anos pelo acúmulo de lavas de vulcão, cinzas e pedras. Moradores e ambientalistas discutiram em uma reunião pública os riscos da prospecção de petróleo na Bacia Potiguar. O Instituto Internacional Araiara entrou com 5 ações civis públicas. Aqui em Noronha, o problema são as manifestações conjuntas, pareceres técnicos ignorados e 5 anos de negligência sem reconhecer o risco de um desastre ambiental aqui. O Instituto Chico Mendes deu parecer negativo para a atividade, por risco de vazamento. A decisão não obriga a ANP a seguir a recomendação. Ele atingiria toda a cadeia montanhosa que conecta Fernando de Noronha até aquela região. Pode trazer todo esse resíduo e impactar a toda a biodiversidade, os corais, a vida marinha de todo o arquipélago submerso. Alguns montes oceânicos da Bacia Potiguar ficam a 400 quilômetros de distância de Fernando de Noronha e do Atol das Rocas. De acordo com estudos da Universidade Federal de Pernambuco, na exploração ou na perfuração do combustível fóssil, o gás natural ou o petróleo, esse material poderia chegar em poucos dias a esses berçários naturais da vida marinha. Seria um desastre ambiental, social e econômico. Realmente uma situação muito crítica do ponto de vista socioambiental, mas nós temos também todo o impacto socioeconômico com populações inteiras que vivem da pesca artesanal ali daquela região, que são justamente as regiões mais produtivas, porque já são as regiões mais ricas de biodiversidade. A ANP disse que todos os blocos oferecidos no próximo leilão estão sustentados por manifestações conjuntas em vigor do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Meio Ambiente, que levam em consideração pareceres preliminares dos órgãos ambientais. A agência informou ainda que, caso as empresas obtenham o direito de explorar petróleo e gás na Bacia Potiguar, elas precisarão obter licença do órgão ambiental competente para iniciar atividade de pesquisa e exploração. A Agência Nacional de Petróleo marcou o leilão para o dia 17 de junho. É a terceira tentativa de exploração da área. As 2 anteriores foram suspensas por falta de interessados. Estudantes do Porto Digital apresentaram hoje projetos que foram resultado de uma formação na área de tecnologia. As soluções inovadoras foram desenvolvidas em parceria com grandes empresas. 10 minutos. Esse é o tempo de que os alunos dispõem para explicar a ideia que tiveram e como ela pode ser desenvolvida nas empresas em que fizeram acompanhamento. Uma espécie de residência tecnológica. Eles são de 6 faculdades do Recife, alunos de cursos de TI, Tecnologia da Informação. O pitch é o cartão de visita detalhado da inovação sugerida e precisa mostrar para a empresa em que foi feita a mentoria ou o estágio, digamos assim, que determinado produto ou serviço vale a pena, pode ser implementado e vai trazer benefícios. É uma vitrine para o estudante, porque ele passa o semestre inteiro ali em contato com desenvolvedores, com as pessoas das empresas que vão daqui a pouco poder ser um mentor deles dentro da empresa, mas também uma vitrine para a empresa, porque no mercado, da forma que o mercado se apresenta hoje, as empresas também precisam se posicionar como um lugar bom para trabalhar, como um lugar inovador, como um lugar atrativo para as pessoas, já que o mercado disputa os profissionais. Os alunos do curso do SENAC de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram mentorados na Globo. É comum em todos os nossos telejornais mostrarmos câmeras de trânsito. Durante um semestre,
Eles trabalharam junto com a equipe de tecnologia, soluções para melhorar a forma como essas imagens são exibidas. Isso pode ser colocado diretamente no microfone do apresentador, que ele pode acionar uma câmera simplesmente com a voz, deixando muito mais rápido e muito mais dinâmico e sem sobrecarregar ninguém. Com a voz, se o apresentador disser que ele quer uma imagem de uma determinada avenida, só o comando de voz do apresentador vai fazer aquela imagem aparecer, é isso? É exato. No final, o pessoal da Globo disse, caramba, não imaginava que tanta coisa pudesse ser feita num tempo curto, usando inteligência artificial, modelo de machine learning, tecnologias assim, pouco exploradas ainda do ponto de vista de desenvolvimento. A ideia da equipe foi aprovada e vai ser utilizada pela emissora. Os estudantes se empolgaram muito, vieram à Globo, já fizeram várias visitas para entender como é que é o funcionamento, como é que é os processos, como os funcionários trabalham e desenvolver as melhores soluções para melhorar o nosso sistema. Inclusive, vamos incluir tecnologias novas, como inteligência artificial, para melhorar o giro de trânsito ali, né, mostrando as câmeras pela região metropolitana da cidade. Agora o futebol pela Série D, o Santa Cruz venceu o Souza da Paraíba e disparou na liderança do grupo A3. A vitória do Santa começou com o pagamento de uma promessa. Na semana passada, o atacante Thiago Galhardo fez uma surpresa para Sofia, que é filha do Super Santa, um torcedor símbolo do Santa Cruz que morreu em um acidente de moto no ano passado. Quem sabe a gente não comemora assim também, né? Ele é maluco, ele é matador e o Galhardo é tricolor. E foi Thiago Galhardo quem sofreu esse pênalti logo no começo do jogo. Ele bateu, fez o gol e cumpriu o prometido. Logo em seguida, Thiaguinho completou esse cruzamento de Giovani e fez 2-0 para o Santa. Para a festa dos 17 mil tricolores no Arruda, incluindo, claro, Sofia. E nós ficamos por aqui, lembrando que o nosso Instagram é o @ne2.globo. E o JN também é mais cedo hoje, hein? Às 8 horas. Para você, uma boa noite e até amanhã.